Pessoal da igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje é um dia especial. Todos os domingos é um dia especial. É um dia diferente de qualquer dia da semana. É um feriado nacional. Deus é tão bom que Deus usa o próprio homem para criar leis e decreto, para que decretasse um dia de descanso para o povo. Exatamente esse dia específico é o domingo. É onde a igreja do Senhor se reúne. É a escola bíblica dominical. É a melhor escola do mundo. Não existe nenhuma escola melhor que essa. Porque é essa escola onde nós aprendemos mais do Senhor. As escolas secundárias, as universidades, não ensinam o que nós aprendemos aqui. A conhecer melhor a Deus. Amém? E como é que nós conhecemos a Deus? Através da sua palavra. Por quê? Porque o Senhor é a palavra. E esta palavra, ela se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 8, 8 a 18, se não me fala a memória. O Senhor se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Esta carne que habitou entre nós, estava ali simbolizando que a nossa carne era para ser moída na cruz. Como nenhum ser humano teria a menor capacidade e condição de suportar e a cruz, a carne de Cristo foi por nós. E Ele nos deu a vitória sobre a cruz. Nós somos um milagre de Deus. Um dia nós estávamos condenados à morte eterna. Essa é a realidade. Um dia muitos de vocês estavam envolvidos em drogas, em bebedice, em prostituição, estava mergulhada no lamaçal deste mundo cruel, mas foi lá dentro da lama que o Senhor nos resgatou. Nós somos um milagre vivo, e este maior milagre que aconteceu em nossa vida foi o Espírito Santo poder ter transformado o nosso espírito em uma vida de santificação. Nós passamos por esse processo do novo nascimento. Por isso que a palavra diz que nós somos diferentes. Por isso que a palavra diz que tem que haver uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Pastor, aonde está essa diferença? A primeira diferença aconteceu no nosso espírito. Um dia o nosso espírito estava decaído por causa do pecado. E quando o nosso espírito estava decaído pelo pecado, o nosso espírito estava morto espiritualmente. Não tínhamos comunicação com Deus. Não tínhamos como sentir esse Deus. Por uma única razão: do nosso espírito está decaído por causa do pecado de Adão e Eva. E nós éramos uma velha criatura. Uma velha criatura, um espírito decaído dentro de um corpo físico. Com um corpo descontrolado. Com um corpo, amada igreja, que apenas dentro de nós guerreava desejos infames. A nossa carne desejava a prostituição e caía na prostituição. A carne desejava as drogas
e se curvava diante das drogas. A carne desejava a estar dentro de um chiqueiro do pecado. E a gente estava. Por uma única razão. Porque nós éramos dominados por um espírito decaído dentro de nós. Estão compreendendo, igreja? Vocês compreendem que antes de passarmos pelo processo do novo nascimento, o nosso desejo era o pecado. E esses desejos, nós não tínhamos limites. Quanto mais nós pecávamos, mais nós gostávamos. Vivíamos mergulhados nisso. E tem uma outra questão. É que nós sabíamos que Deus é bom, era bom, que Deus curava, que Deus libertava, que o Senhor morreu na cruz por nós. Muitos de vocês tinham todas as informações melhores possíveis de um Deus crucificado, de um Deus que ainda estava cravado numa cruz, de um Deus, amada igreja, que nós tínhamos apenas informação, mas nós não conhecíamos a Deus. Nós não podemos amar uma pessoa sem conhecer. Como que você vai amar uma pessoa sem conhecer? Era esse amor que nós tínhamos por Cristo. Dizíamos que tinha amor por Cristo, mas nós não conhecíamos a Cristo. Pelo um fator do nosso espírito estar totalmente cortado com Deus. Não havia comunicação. Eu não podia sentir. Eu sabia que ele existia, mas eu não tinha comunicação. Porque a única comunicação de Deus para com o homem aqui nessa terra, Deus não se comunica com uma carne e nem com uma alma. Alma é razão. Alma é sentimentos. Alma é o egocentrismo. Alma é aquilo que eu me diz, não, eu sou assim. Eu nasci assim. Eu vou morrer assim. Eu nasci em determinada religião e vou morrer assim. Eu não saio da minha religião. Como se a religião morreu na cruz por nós. Eu penso assim. Meu jeito é assim. E eu não mudo. Alma, razão. Deus não fala pela razão. Deus fala pelo Espírito. Mas como que Deus vai falar pelo Espírito se o Espírito não está decaído? Precisa-se passar por um processo chamado processo do novo nascimento. Quando fala de um novo nascimento, é porque já aconteceu um outro nascimento. E o primeiro nascimento, o nascimento biológico. Viemos da nossa mãe. A nossa mãe gerou dentro dela, durante 9 meses, nós. E quando nascemos, saímos da estranha da nossa mãe, e a nossa mãe gerou um filho biológico. Um filho biológico que cresceu, desenvolveu e chegou à sua maturidade, se tornando uma velha criatura, porque aquela velha criatura, ela não passou, ou ele não passou, pelo o processo do novo nascimento. Por isso que nós éramos o que nós éramos.
Por isso que hoje nós somos o que somos, porque Deus está conosco. Então, quando chegou até nós o milagre dos milagres, que foi o processo do novo nascimento, foi implantado dentro de nós a presença de Cristo. Não, observe, igreja, não existe milagre maior do que esse. O maior milagre não é um morto ser ressuscitado, não é um cego voltar a enxergar, não é um enfermo ser curado. O milagre dos milagres é o processo do novo nascimento. Então isso quer dizer que nós experimentamos o milagre dos milagres. Esse é o único milagre que nunca nós devemos esquecer. Milagre dos milagres. O Espírito Santo, ele entrou no meu espírito e ele recriou e ergueu o meu espírito, colocando dentro do meu espírito uma nova consciência. Foi implantada no meu espírito uma nova consciência. Isso quer dizer, foi ligado um fio entre o meu espírito e o Espírito de Deus. Este fio espiritual foi conectado no nosso espírito. O Espírito Santo foi conectado no meu espírito. Eu agora estou ligado com o Espírito de Deus. Vocês compreendem, igreja? Estávamos desligados. Agora o Senhor Jesus ligou o Espírito Santo sobre o nosso espírito. Nós agora temos uma comunicação livre. Está esse canal desobstruído. O que acontece quando você liga o seu celular? Se o seu celular tiver crédito, se você tem dados de internet, o que vai comunicar o teu celular com a torre é os seus créditos, liberado para a sua rede. Só que tem o seguinte: se você estiver distante da rede, o seu celular não vai ter sinal. Não é verdade? Nós estamos numa região que tem um presídio aqui do lado. O presídio tem um bloqueador. Por exemplo, na casa do irmão Carlos, que está ali a metros do presídio, ele não consegue acessar o celular. O seu móvel, a sua rede móvel, ela é bloqueada. Não é verdade, Medra? Vocês conseguem falar? Por quê? Porque tem um bloqueador. Bloqueou. Não adianta você ligar para o irmão Carlos, a irmã Edla, via os seus dados móveis, que você não vai conseguir, a não ser que eles tenham lá um Wi-Fi. Aí vocês conseguem, porque tem um bloqueio. Aquilo bloqueou. E se eu estiver muito distante da rede, o meu celular vai me indicando: ó, está ficando fraco, está ficando fraco, acabou, não tem. Então eu não tenho comunicação. A mesma coisa é um cristão, igreja. Nós não podemos se afastar desta rede espiritual. Nós não podemos permitir que bloqueadores bloqueiem a nossa comunicação com o nosso Deus. E digamos que esse bloqueador é o pecado.
E o pecado bloqueia o homem de Deus. Você está vendo que tem muitos crentes que foram bloqueados. A sua comunicação com Deus foi bloqueada. Foi bloqueada. Não tem comunicação. Houve uma parede que bloqueou. É esses bloqueios que nós não podemos permitir na nossa vida. Porque o homem, quando perde a comunicação com Deus, automaticamente ele entra em outro universo de comunicação. O espírito do homem, ou ele está conectado com o reino dos céus através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que interliga, é o Espírito Santo que leva a nossa comunicação, é o Espírito Santo que fortalece isso, que nos projeta. E quando tem um bloqueador, que é o pecado, que bloqueia a ação do Espírito Santo, automaticamente, quando você perde a comunicação, uma outra rede entra no meio. Automaticamente, uma outra comunicação entra no meio, interligando o espírito do homem, através de um espírito maligno, para um reino de trevas. Direcionou. Vocês estão compreendendo, igreja? Eu estou sendo claro? Então, o pecado cortou a minha comunicação com o Espírito Santo, mas esse pecado que cortou a comunicação com o Espírito Santo, esse pecado vai me ligar a uma comunicação de um reino espiritual. Qual o resultado disso? Dessa comunicação de um reino espiritual das trevas com o nosso espírito? O crente, ele passa a ser só carne, natureza pecaminosa. Este bloqueio, quais os primeiros sinais na torre? Morte espiritual, desânimo, não tem ânimo. Bíblia, alimento para minha alma, para o meu espírito, mas eu estou desbloqueado, não tenho comunicação, não tenho vontade. Esta palavra, ela passa a ter no meu coração, no meu espírito, uma rejeição. Eu vou me afastando da palavra de Deus. Eu vou me afastando da palavra de Deus. Quando eu estava conectado com os céus, eu tinha a Bíblia como a minha torre de sinal. Mas eu me afastei dessa torre. Houve um bloqueio. Eu perdi a minha comunicação com o reino dos céus. E agora abre-se uma outra torre para me comunicar. E esta torre me bombardeia 24 horas. Abandone esta torre. Não tenho vontade mais de orar. Não tenho vontade mais de ir à igreja. Não tenho mais vontade de fazer as coisas para Deus. Agora, eu passo a fazer a obra de Deus pelo meu espírito. Porque o meu espírito foi desligado com a torre espiritual. Eu não tenho uma comunicação com essa torre espiritual. A barreira, o pecado me desligou. Agora, quem está agindo aqui é o meu espírito. Vocês estão compreendendo, igreja? A dimensão espiritual. O bloqueador é o pecado, me bloqueou de uma comunicação com Deus. Este bloqueio me levou a me afastar da torre, da presença de Deus, e me conectou a uma outra torre. O meu espírito está desligado. Mas, porém,
o meu espírito tem conhecimento da palavra de Deus. O meu espírito tem habilidades. Habilidades humanas. Habilidades para impressionar. Habilidades para mover com o seu sentimento. Habilidades para cantar. Habilidades para fazer a obra de Deus, não pelo Espírito de Deus, mas pelo meu Espírito. Qual o resultado disso? Quando a obra de Deus é feita pelo Espírito do homem, a gente se cansa, se decepciona. Porque tudo que você faz não tem prazer, uma hora dessa vai desmoronar. É como se você está em um lugar e aquele lugar não tem mais a sua identidade. Você está ali por estar, pela uma força do seu espírito. E a natureza humana, ela tem uma comunicação constante e um elo com o pecado. Os olhos espirituais que nos interligava ao reino dos céus, os nossos olhos espirituais está interligado com o reino das trevas. Começamos a enxergar isso. Só os problemas. Quando nós estamos interligados a essa torre celestial, nós estamos ligados a um Deus grande na nossa vida. E quando reconhecemos que o nosso Deus é grande, reconhecemos que os nossos problemas são pequenos. Estão compreendendo o que os precisam falar? Aquele crente que passou pelo processo do primeiro amor, tudo é Jesus. É até chamado de fanático. Esse crente está ficando doido. Tudo dele é Jesus. Tudo dele é Jesus. Chega, enjoa isso. Está ficando doido, louco. Porque é Jesus de manhã, é Jesus de tarde, é Jesus de noite. Aonde ele se locomove, ele está transportando Jesus. Ele se sente bem com o Deus que ele anda. Ele vê que esse Deus que ele anda é um Deus grande, que faz ele olhar para os problemas pequeno. O primeiro amor, você faz as coisas para Deus. Você não vê dificuldade. Você tem prazer. Você tem vontade, você tem desejo, você tem sede. Você está no primeiro amor. Esse cristão que está no primeiro amor, ele é projetado a um nível de estrutura espiritual, que quando ele olha para os problemas, ele não vê de baixo para cima os problemas. Porque ele não está embaixo, ele está em cima sempre. Vocês estão compreendendo o nível? Como é que é? Eu não vejo os problemas de baixo para cima, eu vejo os problemas do alto para baixo. Eu tenho uma dimensão melhor. A forma que eu olho é com um olhar espiritual, não é com um olhar carnal. As coisas espirituais vêm do alto, amada igreja, não vêm do baixo. Eu tenho um Deus grande, por isso que eu olho para os problemas e eu vejo meus problemas menor do que o meu Deus. Olha que coisa maravilhosa, igreja. Agora, quando eu tenho um Deus pequeno dentro de mim, é impossível que eu não olhe para os problemas e veja os problemas maior do que a minha fé, maior do que o meu Deus. Não se desligue desta torre que é o Espírito Santo.
esteja sempre próximo da torre, que o seu sinal estará 100%. Nada vai interferir, porque a internet, o sinal de internet, ela tem uma frequência. O sinal de televisão tem outra frequência. O sinal de um rádio tem outra frequência, rádio FM. O sinal de um rádio amador é outra frequência. Isso quer dizer, são caminhos que aquela frequência não tem como atravessar aquela frequência. São transmissões diferenciadas. O sinal de TV não vai influenciar no sinal do rádio amador ou do sinal do celular. Por isso que as torres, às vezes, em uma mesma torre, você pode ter sinal de celular, sinal de TV, tem sinal de rádio. Porque são frequências diferentes. E a frequência do Espírito Santo, ela é diferente. Ela é espiritual. É ela que nos conecta ao Senhor Deus. Amém, igreja? Eu sei que é muita informação. Mas quando essa informação chega bem clara ao nosso espírito, a gente começa a compreender. Eu estou conectado com o Senhor. Eu tinha preparado o estudo aqui. Abra em Salmo 1. Eu tinha aqui, até preparado aqui um estudo agora de manhã, mas o Espírito Santo está nos levando aqui ao Salmo, capítulo 1. Salmos, capítulo 1. Todos encontraram? Glória a Deus. Como seria bom se tivesse toda a igreja em massa. No dia que a igreja começar a compreender que a escola bíblica dominical, todos os domingos 9 horas, e compreender que todas as terças 9 horas é estudo bíblico, a igreja tinha esses dois cultos como os cultos principais da igreja. Porque assim eu creio e vejo que os alicerces da nossa fé é a palavra de Deus. Se eu não construir o meu alicerce em cima da palavra de Deus, a minha fé, ela vai desfalecer hoje ou amanhã, porque eu não tenho estrutura. A Bíblia fala de uma casa edificada sobre areia. Que quando vem os ventos vendavais, essa casa, imagine você construir uma casa. O irmão Carlos é pedreiro. Imagine ele vai construir uma casa. E ele diz assim, ó, chegou lá, tem pedra, tem ferro. Não, não precisa não. Vamos só dar uma limpada com a enxada aqui. E vamos botar o bloco deitado aqui. E vamos subir um prédio, 2 de andar aí. Não tem como essa casa, logo, ela não se rachar. Que a primeira acomodação do solo, a casa vai cair. Mas a Bíblia diz, de uma casa edificada sobre a rocha, que vem os ventos vendavais, e não pode comprometer essa estrutura. Por isso, igreja, aprenda que a nossa base é a Bíblia. Tá bom? Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Esta palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz o varão. O varão é o homem. É o ser humano. Feliz o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. O conselho dos ímpios é uma comunicação distorcida. O conselho de uma pessoa que não tem a visão da palavra de Deus é uma comunicação distorcida. Ela vai te confundir. Ela vai desorganizar a sua cabeça. E a palavra diz: feliz o homem, feliz a pessoa que não anda conectado com esses conselhos do mundo por aí. Eu estava ajudando uma pessoa que tinha um problema muito sério na ordem espiritual. Muito sério. Humanamente falando, não havia a menor possibilidade humana daquela pessoa sair daquela situação. E aí, passa-se um tempo, eu cheguei até a uma outra pessoa que fazia parte dessa pessoa. Eu não vou dar detalhes, porque nós estamos gravando. Temos que ter sigilo. E mesmo que não tivesse, não daria localidade, nome, nem nada. E essa pessoa me mandou uma mensagem e disse: pastor, o senhor teve com aquela pessoa e disse àquela pessoa que aquela pessoa estava fazendo macumba para mim. Quer dizer, ela não está me perguntando, ela está afirmando que eu falei isso. Seria da minha parte muito ingênuo eu chegar para uma pessoa para pregar o evangelho e ligar aquela situação e colocando uma pessoa contra a outra. Então você vê o que é a comunicação. Não porque ela me disse que o senhor teve lá e o senhor disse na cara dela que ela é macumbeira e que ela fez trabalho para aquela pessoa atrás lá. Uma comunicação. O conselho dos ímpios. E aí muitas das pessoas acabam absorvendo essa comunicação, a mentira como uma verdade, para confundir tudo. Uma estratégia do mundo das trevas: ó, esse que está te ajudando, risca ele da tua vida. Não permita que ele vá te ajudar. Cuidado você, que ouve muitos conselhos por aí, de pessoas que não têm comprometimento com Deus. Não aceite um conselho de uma pessoa que não tenha o temor de Deus. Não aceite conselho na sua vida de uma pessoa que está com a sua vida pior do que a sua. Porque esta pessoa está conectada com trevas. E a Bíblia diz: feliz aquele que não toma esses conselhos, não está conectado, porque é uma poluição só. Quantos casamentos, quantas famílias desintegradas, destruídas, por apenas ter recebido um conselho. Quantas pessoas que receberam o conselho de determinados irmãos ou lideranças, que esta orientação não veio conectado com o reino dos céus e destruiu a pessoa. Nunca procure um ombro para você chorar os seus problemas de uma pessoa que não tenha um comprometimento com Deus. Principalmente você que conhece a pessoa e convive com ela no bairro.
Cuidado. Como é que você tem uma pessoa que mora no bairro, que está mergulhada no pecado? Uma pessoa que rejeita a cruz de Cristo, está totalmente desconectada com a comunicação com o Espírito Santo. E você acredita ainda numa pessoa dessa? E na tua casa aconselhar, instigar você a tomar uma decisão que vai comprometer a tua família, a tua vida, os teus negócios, e você está ouvindo esse conselho? Quantos agora perderam empregos, tiveram suas empresas destruídas, famílias deslaceradas, por causa de um conselho que está conectado com o reino das trevas? Vocês estão entendendo, igreja? Porque vocês daqui a pouco vão sair da escola bíblica dominical e vocês vão para um ambiente que talvez o ambiente da sua casa tem pessoas ainda que não têm ainda essa conexão com o Espírito Santo. Pessoas que ainda estão desconectadas. E vocês vão encontrar um ambiente totalmente contrário à sua fé. E não é fácil isso. E não é fácil você distinguir isso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho. Outra questão. O caminho do ímpio é um caminho escorregadio, escuro, negro. Quem anda no escuro pode estar se tropeçando em pedras, não é verdade? Caindo em buracos. Você está no escuro, andando no escuro. É um cego andando. Cuidado com o caminho dos ímpios. A palavra diz: não ande, não detenha, não ande, não ande. Se um crente, ele está andando num caminho com os ímpios, ele vai ter, logo, logo à sua frente, buracos para cair. Ele não está enxergando. E a palavra diz: não se detenha, não vai para o caminho por aí, não vai por aí. Quantos convites você recebe? Ei, vamos ali, né? Vem aqui, por aqui. Olha, tem um negócio aí para a gente. Cuidado. Olha, eu estou te oferecendo aqui. Cuidado com esse caminho. A Bíblia diz: pare, não ande com isso. É um alerta que o Senhor está nos dando hoje. Chega de estar andando em caminhos de pessoas ímpias. Eu não quero dizer que você tem que ficar de mal da pessoa. Você pode até estar no ambiente dele lá, mas com propósito. Você não pode compactuar com o mesmo erro daquela pessoa. A palavra diz: não se detenha, pare, aprenda a dizer não. Porque tem crentes: eu não vou dizer o não para não magoar a pessoa, eu não vou dizer o não para problema, eu não vou, não ando. Você pode dar um não para uma pessoa de tantas formas e não machucar a pessoa, porque ela te chama para andar no caminho dela, e quando você chama essa pessoa para andar no caminho de Deus, eu não posso, eu não tenho tempo, não dá. Mas ela quer que você ande no caminho dela, o caminho de trevas. Aí quando você chama ela para o seu caminho, que tem luz, eu não quero, esse caminho não. Aí você sabe receber um não, às vezes eles criticam, mete o cacete em você. Agora porque é crente, porque é isso e aquilo, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos
Entendeu agora? Aí você tem na sua rua que você mora. Você sabe que tem um meio ali que só sabe o que não presta. Tem um grupinho de pessoas ali na porta da casa da sua vizinha, ou na porta da sua casa, roda, que escarnece, e você está lá. É uma piadinha aqui, você, olha, achou bonito, hein? Outra piadinha ali. É aquela roda que está escarnecendo a vida da pessoa, falando mal da pessoa. Aquilo só sai fofoca. Aquilo só sai desgraça ali. E está o crente lá, na roda dos escarnecedores. E quem passa e te vê, sabe que aquela roda é de escarnecedor. E está você no meio dando risada. E aí? Como que aquelas pessoas vão te ver? Como um crente fofoqueiro, como um crente escarnecedor, como um crente que não tem diferença alguma entre aquela roda de escarnecedor e você, porque você está no meio. Você está achando bonito, gostoso, prazeroso. Aí está saindo pornografia, está saindo piada, está saindo fofoca, e está você no meio lá com os dentes abertos. E é isso que a palavra está nos alertando hoje. Cuidado com os conselhos, cuidado com os caminhos e cuidado com o ambiente. Por isso que hoje ser crente é um status. Antigamente, quando se dizia, ó, seu Zé crente, havia um respeito. Né, minha irmã? Vocês que são mais antigos na igreja, havia uma moralidade, havia um respeito, havia uma dignidade. Aquele crente, de um passado, ele se preocupava com o seu testemunho. Aonde seu Zé ia, Dona Maria ia, eles tinham uma identidade. E as pessoas sabiam disso. Hoje, quase não se vê mais isso. É o crente que está na igreja, vestido de crente, mas da porta para fora, não tem diferença alguma. O pior é que esse crente é mais vergonhoso do que os descrentes. Aquela pessoa, ela está sendo uma porta para impedir outras pessoas a conhecer a Jesus. E a coisa é tão séria, que a palavra diz, seria melhor que não conhecesse a palavra. Apocalipse diz assim, estou ao ponto de vomitar. Quem dera se fosse crente ou frio, ou que fosse um crente mesmo, ou que fosse um endemoniado de vez. Assumisse esses lados, mas não em cima de um muro. A palavra diz que nós estamos cercados de nuvens de testemunhas. Vocês não têm ideia, aonde você mora, os holofotes do mundo está sobre você. Todos eles erram, mas você, crente, atreva-se em errar para tu ver uma coisa. Você será os holofotes. Não é crente? Tá vendo aí? Ainda diz que é crente. Logo, logo o barro está sabendo. É como se o crente, ele não pode pecar, ele não pode falhar, ele não pode errar. Olha a responsabilidade que está sobre a nossa vida. Tem que haver
uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Igreja do Senhor, aonde quer que você vá, transporte esse Jesus. E quem transporta Jesus em nossa vida é o Espírito Santo. E para que o Espírito Santo transporte Jesus em nossa vida, esteja conectado com Ele. Senão vocês nunca vão mostrar Jesus na sua vida. Vocês podem falar de Jesus, pregar, impressionar. Mas um Jesus que não funciona na nossa vida. Falamos de um Deus tão grande. E que quando olhamos os nossos problemas é maior do que o nosso Deus, que é a nossa fé. Igreja de Cristo, vocês são lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Vocês são pessoas diferentes. Vocês estão nesse mundo, mas vocês não fazem parte desse mundo. Nunca esqueçam. Vocês são cidadãos dos céus, embaixadores de Cristo. Vocês são representantes de Cristo aqui nessa terra. Se vejam assim. Eu sou diferente. Eu sou diferente. Eu passei pelo processo de um novo nascimento. Foi implantado na minha vida o Espírito Santo, a natureza de Cristo. Eu sou diferente. Se vocês não se verem assim, ninguém vai acreditar no Deus que você fala. Ninguém vai ver Deus na sua vida. Eu sou diferente. Aonde eu for, eu tenho que crer que eu sou diferente. Aonde vocês irem, creia que é Jesus na sua vida. Vocês representam Jesus. O Senhor nos atribuiu, nos delegou esse poder e autoridade sobre nós. Carregamos dentro de nós o que os discípulos carregaram, o Espírito Santo. Carregamos dentro de nós o mesmo Espírito que quando Jesus desceu as águas, que o céu se abriu, o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus é o mesmo que está sobre nós. Se vocês não se veem assim, simplesmente não passamos de religiosos. Vocês estão compreendendo o que o Espírito Santo está falando essa manhã? Apenas o primeiro capítulo de Salmo e o primeiro versículo já foi o suficiente para que o Senhor abrisse a nossa mente. Eu preciso compreender que eu sou diferente. Eu sou diferente. Eu não posso me ver como pessoa comum. Eu não posso me ver nesse mundo como pessoa normal. Eu sou diferente. Nós somos diferentes. Olha a dificuldade que a nossa mente tem de compreender isso, igreja. Eu não quero nem saber, eu sou um cidadão dos céus. Hebreus 13:8. Veja o que está escrito aí. Será que vocês vão esquecer esse versículo? Grave no teu espírito isso. Hebreus capítulo 13, versículo 8, para encerrarmos.
Encontraram? Quem escreveu isso foi o pastor? Foi o padre? Foi a religião? Esta palavra é de Deus. Jesus Cristo. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele é imutável, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o que ele fez, ele faz e ele fará. Esse Jesus, a qual Paulo, cheio do Espírito Santo, está falando, é o Jesus que estava aqui materializado em carne, mas ele não está mais em carne, ele está através do seu Espírito. E o Espírito Santo tem uma única função, de transportar esse Cristo em nossa vida hoje. E tudo que o Espírito Santo fizer, a glória vai para o Senhor Jesus Cristo, que está sentado à destra do Pai. Isso quer dizer que a nossa vida de santificação glorifica a Cristo. Os sinais que acontecem glorifica a Cristo. Isso quer dizer, o Espírito Santo tem muito mais desejo de fazer em nossa vida do que nós. A nossa vida é para glorificar o nome de Cristo. O nosso corpo é um templo que habita o Espírito de Deus. E esse Espírito Santo que está comigo, através do meu espírito, entre o Espírito Santo e o meu espírito, há uma conexão, há uma comunicação, que eu não posso perder essa comunicação. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Espero que esta palavra, ela despertou a cada dia o seu ser. E precisamos, a Bíblia diz que nós não devemos ser ouvintes, só ouvinte da palavra, mas que sejamos praticantes da palavra de Deus. E quando nós praticamos a palavra de Deus, as consequências que virá é uma vida de santificação, de poder e autoridade sobre a nossa vida. Que Deus abençoe. Hoje às 18 horas estaremos aqui para juntos cultuarmos o nosso Deus.